Meus irmãos, mais uma vez, estaremos na palavra do Senhor Jesus. Nessa feita estaremos falando de uma das epístolas aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, para estarmos trazendo uma rápida reflexão desta palavra que ora estaremos a ministrar, que ora estaremos a pregoar aos ouvidos dos que ouvem. O texto diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Portanto, nos convém atentar, ou portanto, nos convém prestar mais atenção, nos debruçar com mais diligência ou vigilância, se este é o termo melhor, com mais diligência, vigilância, para as coisas que temos ouvido, para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desvie dela. Então, nos convém prestar mais atenção, com mais vigilância, com mais diligência, para as coisas que temos ouvido. E segundo o escritor, ele faz com que venhamos parar para fazer uma pergunta: que coisas são essas que nós temos ouvido? Que coisas são essas que temos ouvido e precisamos prestar mais atenção, com mais diligência e vigilância? Que coisas são essas que temos ouvido, que os irmãos na época dos apóstolos tinham ouvido, que os irmãos na época do escritor a esta carta ou epístola aos Hebreus ouviram e eles precisavam atentar. Que coisas são estas? Louvado seja Deus! Se prestarmos bem atenção, entendemos no discernimento do Espírito que essas coisas que o escritor fala, que precisamos estar bem atentos e prestando bem atenção, nada mais é e menos é do que a palavra que fala de Jesus, a palavra que fala acerca de Cristo, os ensinos rebuscados ou não tão rebuscado, mas com entendimento, que fala de Cristo. A priori, nós percebemos que dentro dos escritos bíblicos, como no Novo Testamento, percebemos que houve escritas rebuscadas, de cunhos elevados e de conhecimento mais preciso, mas outros, como os apóstolos, que eram pescadores, conhecidos pelos grandes em Atos capítulo 4, que eles não eram
lá exímios conhecedores de letras, mas que tinham estado com Cristo, mas porém o seu ensino não diferença ou não fazia diferença dos estudos e ensinos mais rebuscado como do conhecimento de Dr. Lucas, que faz a escrita do Evangelho de Lucas, fazendo o primeiro tratado, como também a escrita de Atos, como o segundo tratado, e também como a escrita do apóstolo Paulo, que era doutor e conhecedor da lei, e tinha passado pela faculdade de Gamaliel. Era um homem que era poliglota e falava pelo menos 2 idiomas. Então era um homem que, segundo as cartas escrita a Tito, seu filho na fé, me parece que ele pede para trazer-lhe os livros, o pergaminho e também a capa. Então o apóstolo Paulo era um homem de estudo e de conhecimento, e os demais outros, apesar de não ter conhecimento, mas escreveram e falaram acerca de Cristo. E quanto a esses assuntos não há diferença, ao contrário, se enlaçam e se completam e provam que Deus assim usava-os, e o Espírito Santo, como diz o livro, se não me falha aqui em Hebreus, que esta escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que os inspirou a escrever. Então o escritor a esta epístola diz que nos convém prestarmos bem atenção, com maior diligência, vigilância, para as coisas que temos ouvido. E essas coisas não é outra coisa a não ser que fala do meio nazareno, a não ser que fala de Cristo Jesus, a não ser que fala do Filho de Deus, o Verbo encarnado, o primogênito dentre os mortos. Louvado seja Deus, o primeiro, a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro, mostrando que todos aqueles que creram nele e o aceitou também pela sua ressurreição, nós também ressuscitaremos para a glória do seu nome. É promessa dele e está escrito na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15 versículos de número 52 a seguir vai falar acerca disso. Então o escritor chama a atenção para todos quanto eram crentes e salvos, apesar de algumas traduções, em especial a Vulgata Latina, escrita no século IV, ela tira a palavra crente e coloca fiel, para trazer descrédito, para que as pessoas não creiam que a Bíblia está falando de crente. Sim, o escritor naquele exato momento chama a atenção de todos os crentes, de todos os servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tinham aceitado como único e suficiente Salvador da sua vida, para dizer o seguinte: portanto, convém-nos atentar, prestar mais atenção, com mais diligência, com mais cuidado, com mais averiguação, com mais profundidade, para as
coisas que nós temos ouvido, para as coisas que nós temos ouvido, e as coisas que nós temos ouvido, isto sim pode nos salvar e nos dar e nos levar à vida eterna. Que devamos, portanto, sim, prestar mais atenção, com mais diligência, vigilância, averiguação para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Oh glória, louvado seja Deus, para que em tempo algum nos desviemos daquilo que nós temos visto e ouvido acerca de Cristo Jesus. O adversário, ele trabalha para que os crentes, para que aqueles que são salvos em Cristo se desviem, se afaste daquilo que ele tem ouvido acerca de Cristo, acerca de Jesus, o Salvador. Agora o escritor chama a atenção do povo de Cristo, do povo de Deus, e a Bíblia vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, como bom ouvinte, e a Bíblia vai dizer que devemos ser não só ouvintes esquecidos, mas guardadores da palavra. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 1, verso 3: bem-aventurado que lê, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. Então, quem guarda de maneira nenhuma pode se afastar delas, pode se esquecer delas, porque guardou. Salmo 119, versículo de número 9: como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra. E diz o texto mais abaixo, dizendo: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então perceba que há um aconselhamento para os que servem a Cristo. Tem pessoas que são levados por vento de doutrina, tem pessoas que são levados por espíritos de engano, como diz as cartas de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias a Bíblia vai dizer que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos demoníacos e a doutrinas de demônios. Quantas pessoas têm parado de estar ouvindo e atentando diligentemente para o que tem ouvido acerca da palavra do Senhor, para estar dando ouvidos, conforme Timóteo diz, a doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Então o escritor está dizendo: procura atentar diligentemente, com muita atenção, com muita vigilância, com muita averiguação, com muito esmero, para as coisas que você tem ouvido, para que em tempo algum você não se desvie dela. Preste bem atenção, que nós, os crentes, eu mesmo por vontade, já tenho 31 anos de evangélico. Minha esposa nasceu no evangelho. O irmão Joãozinho já tem mais de 20 anos de evangélico que serve a Cristo, guardando a sua palavra e não se desvia daquilo que nós temos ouvido e sendo ensinado dentro da casa
de Deus. Porém, as pessoas que estão aí fora, se verdadeiramente tivesse o que nós temos, tivesse aquilo que nós aprendemos e guardamos no nosso coração, que é a palavra de Deus, jamais eles sairiam do mundo para vir para Cristo. Por quê? Porque eles diriam: não, eu guardo a palavra, eu atendo para a palavra com bastante diligência. É mentira, porque se assim fosse, irmão Joãozinho, nós não estaríamos aqui na igreja, nós não seríamos crentes, nós não professaríamos a fé que há em Cristo Jesus, dizendo que hoje somos salvos. Pelo contrário, nós estaríamos lá fora, dizendo: não, eu sou salvo, eu tenho Jesus, eu guardo, eu atendo com bastante diligência para aquilo que eu tenho ouvido, para que eu não possa em tempo algum me desviar dele. Porém, o mundo usa este jargão para permanecer aí no mundo, se enganando e achando que está servindo realmente a Cristo e ao verdadeiro Evangelho, a Cristo e a sua palavra. Porque se verdadeiramente tivessem servindo a Cristo e a sua palavra, não se levantavam contra o ensino da Bíblia, o ensino da palavra que nós pregamos, que nós anunciamos, dizendo que é necessário que a pessoa se arrependa, conforme está escrito em algumas passagens bíblicas. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38 e 39. Atos capítulo de número 3, versículo de número 19. Atos capítulo de número 17, versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor. 4 versículos que falam acerca do arrependimento. Oh glória, aleluia. Se não atentar para esta palavra e não se arrepender, corre o risco de se perder, e quando chegar do outro lado, entender que realmente teve opção e oportunidade sim de ser salvo em Cristo Jesus, mas preferiu seguir a sua própria sorte, preferiu seguir os seus próprios conceitos e os seus próprios ensinos, que alguns ensinam para os prender-os em cauto, aqueles que não conhecem a verdade. Se nós tivéssemos preocupado, irmão Joãozinho, de prender os incautos, de prender os religiosos e fazer os religiosos, nós pregaríamos qualquer coisa, nós pregaríamos qualquer ensino, nós ensinaríamos qualquer mensagem, mas não bíblica, só para tê-los dentro da igreja, só para tê-los aqui neste lugar. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é dessa forma. Sim, estamos preocupados com a salvação de cada um deles, por isso pregamos a verdade, por isso pregamos o que está escrito, para que no dia do juízo eu não esteja lá para ser julgado e condenado por não ensinar a verdade e ensinar a mentira, além de não me salvar, não salvar também a ninguém. Por isso o texto está dizendo: portanto, convém-nos atentar, prestar mais atenção, com mais diligência, com mais vigilância, averiguação para as coisas que já temos ouvido. Aleluia. Se você já tem ouvido a palavra, preste atenção, porque é esta palavra que vai te salvar, é esta palavra que vai te salvar, é esta palavra que vai te libertar deste mundo de pecado. Ainda que você não goste, ainda que você não queira, ainda que você
você não vá com a cara do pastor, mas se você prestar bem atenção, aleluia, para o que eu tenho pregado, você vai ser salvo, você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai abandonar esse mundo de pecado, de idolatria, de mentira, que você não quer abandonar, que você não quer soltar. Se você começar a atentar para essa palavra, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Não é pela pregação do pastor, mas é pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Esta palavra vai lhe mudar, lhe transformar. Então convém que você atente com mais diligência, com mais amor, com mais capacidade de querer entender para as coisas que você já tem ouvido. Preste bem atenção, senhoras e senhores, que ao longo dos anos que aqui estou, não prego outra coisa a não ser a palavra. Eu não baixo a guarda para pregar outra coisa a não ser a palavra. Eu não baixo a guarda para fazer conchavo, para colocar almofadas debaixo dos vossos sovacos, para que vocês estejam aqui dentro da igreja por um ensino mentiroso, falacioso, que não vai te salvar. Eu não faço conchavo, eu não vendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao contrário, eu prefiro permanecer pregando a verdade que possa resultar em apenas uma salvação neste lugar, do que transformar a mensagem da cruz em mentira, para que você permaneça no pecado e descendo para o inferno. Não só você, mas também a minha pessoa, que estaria ensinando a mentira. Então atente-se, aleluia, com mais diligência, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Aleluia. A palavra da cruz é loucura para esse mundo que perece. Alábia, camando, cominaçúbia, labacai. Mas para os salvos é o poder de Deus, é o poder de Deus. Para os salvos é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, é salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Então atende para esta palavra, que para ti é loucura, para ti é loucura, para ti é loucura, mas quando você se tornar um salvo, você vai dizer: para mim antes era loucura, mas agora reconheço que é o poder de Deus para a salvação daqueles que estão a perecer nas trevas. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. A Bíblia diz que este é o caminho. Você não deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você não pode se desviar deste caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho é a palavra, o caminho é Cristo. Você precisa, como um bom religioso que diz adorar a Deus e a Cristo. Na verdade, disse Paulo que os israelitas e os judeus tinham zelo de Deus, mas não conforme a palavra. Tem muita gente, irmão Joãozinho, nesse povoado que tem realmente zelo de Deus, mas não conforme está escrito na palavra. E esse zelo que eles têm
louvado seja Deus, não poderá nos salvar se eles não se atentar com mais diligência para as coisas que nós temos pregado, porque a Bíblia vai dizer que Cornélio, Atos capítulo de número 10, Atos capítulo de número 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Atos capítulo de número 10, diz que ele era um homem que temia a Deus, era um homem que orava 3 vezes ao dia, jejuava e dava esmola, porém isso não trouxe a ele salvação, a não ser ouvir a pregação da palavra que o apóstolo Pedro pregou em sua casa. E enquanto Pedro estava pregando, a palavra caiu sobre Cornélio e a sua família e o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, Pedro olhando para os que estavam com ele, disse: como posso eu impedir a água a estes que receberam o batismo com o Espírito Santo, com o mesmo Espírito que nós recebemos? Então perceba que há muitas pessoas aqui no Preconhém que têm zelo de Deus, tem zelo de Deus, mas como disse Paulo, mas não conforme a palavra, não conforme a graça que há em Cristo Jesus. Há uma misturada de sincretismo religioso que nos afasta de Deus. Vão chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu te adorei, Deus, eu temia a ti, Deus, porém Deus vai dizer: eu não te conheço, eu não sei quem é tu. Aí ele vai dizer: mas por quê? Porque tu realmente apresentava, sim, louvado seja Deus, ter temor da minha pessoa, mas quando se pregava a minha palavra, tu não aceitava o que estava sendo pregado para ti. Enviei o meu servo para pregar o verdadeiro evangelho para você, mas tu rejeitou, e por isso você morreu sem paz e sem salvação, e não tem mais jeito para a sua vida. Então o escritor aos Hebreus diz dessa forma: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Jesus, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Levanta sua mão, crente, ouve esta palavra, que não nos desviemos desta palavra, que não nos desviemos daquilo que ouvimos e estamos guardando para o dia da nossa redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o versículo 2 vai dizer: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, aleluia, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Aí eu faço louvado seja Deus aqui, uma introdução, aleluia, uma conjectura dizendo: quanto mais a palavra dada por Cristo Jesus, porque se pela palavra falada pelos anjos permaneceu firme, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, quanto mais a palavra dada por Cristo. Se a palavra dada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, quanto mais a palavra dada por Cristo, aleluia, também ela, louvado seja o nome do Senhor, vai repreender, vai julgar, vai condenar toda transgressão e desobediência. A palavra de Cristo, dada por Cristo, é o que o escritor aos Hebreus está dizendo: não é nada, não é
nada inferior à palavra dada pelos anjos. Está escrito em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, Salmo 68, versículo 17, Atos capítulo de número 7 e versículo de número 53. Então, se a palavra dada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e rebeldia recebeu a justa repreensão, quanto mais a palavra de Cristo, que nada é inferior à palavra dada pelos anjos, também toda transgressão e rebeldia receberá a justa retribuição, julgamento e condenação. Aleluia! Então essa palavra que eu prego, que eu transmito, que é a mesma palavra que o escritor aos Hebreus escreveu, ela, se você, meu amigo e minha amiga, não atentar para ela, você vai receber a justa repreensão, a justa retribuição, a justa condenação, o justo julgamento, porque ela chegou até você para lhe salvar, mas você não quer receber esta palavra, porque diz: na lei que eu nasci, nessa lei eu vou morrer. Ninguém nasceu em lei alguma, ninguém nasceu debaixo de lei alguma. Ao contrário, a única lei que nós nascemos foi debaixo da lei do pecado, porque nós herdamos a natureza pecaminosa do nosso pai Adão. E nesta lei, quem não aceita a Cristo, está vendo aí como muitos pecam, dizendo: na lei que eu nasci, nessa eu vou morrer. Nasceu na lei, louvado seja Deus, do pecado, porque todos que nascem de Adão são, ou de alguma maneira, louvado seja Deus, eles recebem a contaminação do pecado do nosso pai Adão. Então todos nós somos pecadores, e o único que pode nos livrar do pecado é Cristo Jesus, pelo seu sangue, nos purificando. 1 João capítulo 1, versículo 7, 1 João capítulo 2, versículo 12, 1 João capítulo 2, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então somente Jesus pode nos purificar de todo pecado. O versículo 3 é mais pesado, dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Louvado seja Deus, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Quem começou a anunciar esta tão grande salvação foi o Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17, dizendo: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Se nós não atentarmos para esta tão grande salvação que foi Jesus que começou a anunciar, aleluia, não poderemos escapar, não conseguiremos escapar. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para os moradores credoenses: se vocês não atentarem para essa tão grande salvação com maior diligência, para as coisas que o meu servo Jefferson tem pregado, para que em tempo algum vocês se desviem dela, vocês não conseguirão escapar.
nos chama de perturbador, nos chama, louvado seja Deus de doido. Tem muitos que fazem cara feia, tem outros que só falta nos fulminar com os seus olhos, louvado seja Deus, com raiva e com ódio, só porque nós somos crentes, dizendo: você não é bem-vindo aqui no povoado do Pregonhê. Mas querendo ou não, essa igreja não vai fechar, as portas não vai fechar, e nós não vamos parar de pregar a palavra do Senhor, dizendo: se o povo, o morador do Pregonhê, não atentar para esta palavra, que é a palavra que eu vos prego, vocês não escaparão, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor? Quem começou a anunciar esta tão grande salvação foi o Senhor Jesus Cristo. Quem começou a anunciar esta tão grande salvação foi o Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo de número 14 vai dizer o seguinte: aleluia. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus. Aleluia. É este, aleluia, é este evangelho que você precisa atentar, ó Pregonhense. É para esta pregação que você precisa atentar, prestar atenção com mais diligência, prestar atenção com mais vigilância, para que você seja salvo. Aleluia. Foi o Senhor que começou a pregar, aleluia, a anunciar essa tão grande salvação, como está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17, e Marcos capítulo 1, versículo 14, que diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. 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 Porque se vocês se arrepender e passar a crer no evangelho que nós estamos pregando, vocês vão ser salvos, vocês vão ser libertos, vocês vão ser transformados pelo poder deste evangelho que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo começou a pregar. Lucas capítulo 1, versículo de número 2 vai dizer o seguinte: Lucas capítulo 1, versículo 2 vai dizer: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Perceba o que está escrito: segundo nos transmitiram. O que nos transmitiram? Eles transmitiram a doutor Lucas, o mesmo evangelho que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo anunciou, que Jesus Cristo falou. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, os mesmos que presenciaram, os apóstolos que presenciaram, transmitiram ao doutor Lucas aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus anunciou. Se você não atentar para este evangelho que eu estou pregando, você vai se perder, você vai se perder, você vai se perder. Não terá mais oportunidade, não terá mais jeito para ti. Maria não vai te salvar, Antônio não vai te salvar, Paulo não vai te salvar, Pedro não vai te salvar, Timóteo
vai te salvar. Aleluia. Bárbara não vai te salvar. Aparecida não vai te salvar. São Jorge não vai te salvar. Sim, louvado seja Deus, Cosme e Damião não vai te salvar. Se você não atentar para este evangelho, que é assim, louvado seja Deus, foi transmitido a Lucas e também ao escritor, aos Hebreus, você não vai conseguir escapar. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3 vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja que ele diz que é uma grande salvação, irmão Joãozinho, uma tão grande salvação. Louvado seja Deus. Quando fala uma tão grande salvação, é inexplicável. Muitos dizem, depois que bebeu, depois que fumou, depois que se prostituiu, depois que matou, depois que roubou, depois que usou droga, depois que fez isso e aquilo, agora está dizendo que é salvo, agora está dizendo que vai morar no céu. Só se for o céu da boca da onça, é porque não lê a Bíblia, porque o escritor aos Hebreus está dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia. Uma tão grande salvação é algo inexplicável, é um amor incondicional, é um amor que nós não podemos mensurar. Não importa quem é você, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, mas se você correr para os pés de Jesus, ele vai perdoar o teu pecado, vai purificar a tua iniquidade, vai escrever o seu nome no livro da vida, e você vai ter a certeza da salvação. Mas enquanto você não corre para Cristo Jesus, você vai ficar desdenhando dos crentes, zombando dos crentes, dizendo que não existe crente, porque na Bíblia católica, a Vulgata Latina, Jerônimo no século IV tirou o nome crente da Bíblia para que os católicos acreditassem que não existe crente. Mas a tradução de João Ferreira de Almeida, ex-católico, prova na tradução do hebraico e do grego que Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho. E a loucura da pregação do evangelho é esta: que você precisa, meu nobre, minha nobre, meu amigo, minha amiga, eu sei que você está me ouvindo e não tem como você dizer que não está me ouvindo. Aleluia. A salvação é esta. Aleluia. Você precisa atentar para esta grande salvação que nós estamos pregando, porque se você não atentar, você vai morrer sem paz e salvação, e vai morrer, vai descer ao inferno. Não adianta você dizer que não existe o inferno, não adianta você acreditar dizendo que o purgatório existe, e se você morrer vai para o purgatório, e chegando lá passa um dia e depois alguém paga uma indulgência ao padre, ao bispo, ao papa, mentira do inferno, e você entra no céu. Você tem que aceitar Jesus agora, porque é o sangue de Cristo que lhe purifica para que você não vá para o inferno. Não existe três caminhos. A Bíblia diz que existe céu e inferno, e se existisse purgatório, Jesus seria mentiroso, a Bíblia seria mentirosa, Deus seria mentiroso. Por quê? Porque Jesus não pregou sobre purgatório, a Bíblia não fala sobre purgatório. Aleluia. E Deus também não fala sobre purgatório. Por isso você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. Você precisa atentar para essa tão grande salvação que vem pela pregação da palavra de Deus. Você vai precisar desta palavra, você vai precisar desta palavra na hora que você estiver à beira da morte e não tiver ninguém para você pedir perdão. Você vai precisar dessa palavra quando porventura
isso acontecer algum tipo de acidente, e na hora você olhar para um lado e para o outro, não tem ninguém para pregar a palavra de Deus, a morte súbita chega para todo mundo, e nessa hora não tem ninguém para pregar esta palavra que é tão grande salvação que você não quer atentar. Então corra, louvado seja Deus, atende para a palavra de Deus, aleluia. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foi-nos também depois confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviu a pregação de Cristo passou para esse escritor da carta aos Hebreus, aleluia. Ele ouviu, segurou esta palavra, guardou no seu coração, e agora está incentivando aos crentes e aos que ouvem esta palavra que atende, que preste bem atenção, com mais diligência, com mais cuidado, com mais vigilância, com mais averiguação, com mais equidade para as coisas, aleluia, que tem se ouvido durante 1 ano e quase 4 meses ou 5 meses que aqui estamos, para que você não se desvie dela. Não deixe, povo cregonense, Satanás arrancar do teu coração esta palavra. Vem para a igreja, vem aceitar a Jesus, porque senão você vai morrer, vai perder o direito de entrar no céu, porque depois da morte, diz a Bíblia, está escrito em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, se você não aceitar a Cristo agora, você vai morrer e vai sofrer no inferno. Não é o pastor que está mandando você para o inferno, é a Bíblia que está dizendo que todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida pelo sangue de Cristo vai ser lançado no lago de fogo, no inferno. Esta é a segunda morte. Ainda que diga não existe inferno, ainda que você diga não existe inferno, o inferno não existe, você não consegue anular o que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver. Quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João, se não me falha a memória, 49 vezes Jesus fala sobre o inferno no Novo Testamento. Então leia a palavra de Deus. Jesus não é mentiroso, Jesus não mente. Estão mentindo para vocês e fazendo vocês acreditar em mentira, porém vocês estão morrendo sem paz e sem salvação. Mas atente para esta palavra e corre para Jesus enquanto é tempo, e seja salvo para a glória de Deus Pai. Que Deus continue nos abençoando, nos dando